Fala, investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma versão da nossa Carta Falada podcast. Versão número 17, hoje com um convidado especial, Olavão. E aí, Olavão, beleza? Fala Marcelo, fala Thiago, tudo bem? Obrigado aí por me receber. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, cara. E aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelo, beleza? Vamos para mais um episódio aí, né? Dessa vez a gente vai falar sobre agronegócio, né, cara? Assunto bem importante aí, né? E a Sim, gente cara. conta aí com a presença do Olavo aí, né? Sim. Até o layout aí do podcast tá diferente. É, Olavão, cara, primeiro, só posicionando aqui o pessoal, a gente vai falar hoje sobre agronegócio e economia, né? Então, falar um pouco desse momento peculiar da economia global, né? Um pouco de qual que é a relação que o agronegócio tem com a inflação, contar um pouco da história do Olavo aí, né? Entender qual que é o impacto também, né? Que o agronegócio tem na vida das pessoas, não só na economia, como na vida das pessoas também. Beleza? Beleza. E agora, só posicionando o pessoal aí também que está chegando, Olavo, esse é um podcast que a gente direciona para os nossos investidores, né? Então a gente acaba disponibilizando aí no YouTube para quem quiser, para quem agregar valor, mas a ideia é trazer temas que sejam relevantes para eles, né? E é por isso que a gente trouxe aí o Olavo hoje. Eu vou também pedir só para o pessoal se inscrever no canal aí, Olavão. A gente tem uma vinhetinha que roda, deixar o like, né? Ativar as Claro. notificações e comentar aí sempre que tiver alguma dúvida ou alguma sugestão. Vamos começar, Tiagão? vamos que vamos aí, Marcelão. Bom, primeiro acho que é legal aí a gente ouvir aí do Olavo, né? Quem que é o Olavo, o que que ele faz aí, acho que é importante aí para o pessoal conhecer, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Olavo. Thiago, bom, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Aí, saindo da faculdade, eu trabalhei um pouco no mercado, trabalhei em empresa de consultoria, fui para multinacional, na área de trading de commodities. Aí, há 4 anos atrás, eu voltei para a empresa familiar. A gente tem uma propriedade rural próximo a Lins, entre Bauru e Lins, no interior de São Paulo. E lá a gente trabalha com produção de ovos e cana-de-açúcar. Aí tô lá desde então. Em 2019 e 2020 eu participei de um programa de viagens através de uma bolsa internacional focada na formação de líderes do agro, né? Para ter uma visão global, que isso às vezes falta, muitas vezes no Brasil ou em várias partes do mundo. E em 2021 eu entrei no mestrado de economia, que eu acho que vendo essas nas viagens eu vi que às vezes tem essa falta de pessoas para fazer essa relação entre economia e o campo, né, entre o produtor. A gente fala no agro que o produtor ele é excelente da porteira para dentro. Aí ele é mais ou menos entre a porteira e o porto, e do porto para fora, às vezes ele é muito deficitário. Uhum. Então, eu acho que é importante ter pessoas que sabem conversar sobre isso, e obrigado aí pela oportunidade. Oh, legal, Olavo. Cara, posso explorar um pouco já esses insights aí, ô Tiagão? Eu Pô, achei com interessante certeza. que você falou assim, cara, o agro hoje ele é excelente da porteira, né, para fora, da porteira até o porto ele é mais ou menos, e do porto para fora ele falha muito, né? Eu acho que eu vejo isso muito como que tanto acho que do porto para fora seria mais a comunicação, né? Do produto que está chegando na mesa das pessoas, né, Olavo? De onde ele veio, o que agrega Eu valor. acho que para tentar traduzir um pouco mais, assim, da porteira para dentro, que o produtor é muito bom, ele é excelente em produzir. Sim. Ele é magnífico. Uma coisa que vocês têm que entender, que eu acho que é importante falar antes, se você pegar o globo, o mapa mundi, o Brasil é o único país que tem uma produção sustentável e eficiente nos trópicos. Uhum. Estados Unidos, Austrália, Europa, China, todos esses países eles não estão na área tropical. A gente tem no tropical ali alguma parte da Ásia, se vocês forem olhar, e grande parte é a Ásia, e aí você tem a América ali, né? América do Sul. O Brasil é o grande produtor, é o grande player de commodities agrícolas nessa região. Então, quando a gente compara o Brasil com outras potências agrícolas, nenhuma está nos trópicos.
tá? Então o Brasil dominou a tecnologia de produção em áreas tropicais. Tá. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma safra, que é uma safra que produz mais na produtividade em uma colheita, só que eles não têm 2 ou 3 safras que nem a gente tem no Brasil. Sim. Eles não conseguem isso. Uhum. Na Europa, a mesma coisa. E pelo vaso de caminho já dizia, né? Aqui tudo que planta cresce. Então, o Brasil faz isso mesmo. Mas aí da porteira para fora, que a gente tem aí principalmente a comercialização e a logística, infra, vocês já devem saber muito bem que o Brasil é ruim de infra, né? De infraestrutura, e o agro depende do escoamento do agro depende dessa infraestrutura. E aí você pega algumas cadeias de valor agregado, que a gente chama de cadeias de frio. É muito difícil, por exemplo, você pegar uma fruta no campo, colocar ela num caminhão refrigerado e levar até o consumidor ela numa temperatura adequada. E aí isso eu falo do Brasil inteiro, né? Não gosto de pegar, por exemplo, as capitais que não refletem o Brasil inteiro. E aí, quando chega no porto, o Brasil assim, é um player mundial gigantesco, eu não estou querendo desmerecer nada. Mas você pega o Brasil, ele exporta poucas commodities, tá? E ele concentra o volume de exportação nessas commodities e exporta para relativamente poucos parceiros comerciais. Por exemplo, acho que eu não sei muito de cabeça, mas mais de 60 ou 80% da soja brasileira vai para a China. Sim. E aí uma coisa que dificulta o Brasil aumentar a exportação em outras frutas, outros produtos de agro, não só commodities, é que o Brasil importa pouco. Entendi. Então, não só a comunicação, que é difícil, que o Brasil não fez essa boa comunicação de tentar mostrar para outros players, outros países, que a produção tropical ela é diferente da produção em climas temperados, mas também de abrir, porque, por exemplo, você chega num país e fala, eu queria trazer a minha carne para cá. O cara, beleza. Preciso mandar a minha tâmara pro Brasil. Eu preciso mandar grão de bico. Ah, mas aí eu não consigo. Tá, então você não manda carne para cá. Então, se você pega outros países que são grandes exportadores, eles também são grandes importadores de produtos agrícolas. Acho que o Brasil e a Índia são um dos países que tem essa... A Índia importa muito pouco. Ela tem um comércio externo pequeno, mas a Índia tem 1,2 ou 3 bilhões de pessoas lá dentro. Acaba afetando o poder de barganha, né, Olavo, que você tem com os seus consumidores, né? Exatamente. Interessante. Mas eu acho que são os dois fatores, né? A abertura econômica, que a gente já sabe que não é só o agro que sofre com isso, mas também, você falou, de comunicação também é importantíssimo. Estar presente onde precisa estar, né? O Brasil faz esse papel, mas ainda poderia melhorar bastante. Legal, cara. Mas e você acha que falta, então, também a comunicação, Olavo? Nesse âmbito que eu falei, assim, do porto para fora, entende-se que... Tá, você falou que é de exportação, né? Mas vamos entender assim, quando chega na mesa do supermercado para fora, né? Tá. Você acha que falta um pouco dessa comunicação também, das pessoas entenderem por que o preço é esse, o que isso agrega, qual cadeia que tá, né, tá por trás daquele produto que ela tá consumindo, né? Porque as pessoas pegam lá o ovo, né? Eu fui aí ver, mas nem imagino qual que é o processo que tem por trás disso tudo, né? Claro, eu acho que sim. Inclusive, esse tema de comunicação ele vem sendo bastante debatido na agricultura como um todo, que a gente começa a querer conversar com o pessoal da cidade, não consegue, e muitas vezes porque as pessoas elas tentam vender o agronegócio. Senhora, eu sou do agro, eu vim aqui falar para você qual é a verdade. E aí já acaba criando barreiras e ninguém faz assim, não consegue criar esse canal de comunicação com a cidade, de explicar por que tá esse preço, quais são os custos, que agrotóxico não é veneno. Sim. Que agrotóxico é um nome que foi criado que na verdade é defensivo agrícola. Sim. Por exemplo, a gente tem na soja a mosca branca, que é uma praga.
é o mesmo produto que a gente usa para controlar piolho em criança. Concentrações menores. Então, aí falam, esses tempos saiu o negócio que eles vestem com o negócio da PEC do veneno, pele do veneno. Na verdade, é para facilitar um processo que demora de 5 a 10 anos e aquela molécula já fica velha, no sentido de que já tem novas tecnologias mais eficientes e menos invasivas para o meio ambiente. Só que aí, quando ela é liberada, ela já está quase deficitária. E a gente não tem moléculas menos invasivas. Que é melhor, né? Até para a saúde. Exatamente. Moléculas mais eficientes, com menos resíduo. E aí você pega essa questão, fica legal julgar o produtor de vilão, né? E aí, às vezes, eles ficam misturando a agricultura familiar. Vira um bolo que ninguém entende o que é. E, na verdade, a questão principal é comida. Então, a gente não tem que discutir o agro contra a cidade. Mas como a cadeia de sistemas alimentares pode ser mais eficiente para todo mundo. Para levar mais dinheiro para o produtor, chegar mais barato para o consumidor final e ser uma cadeia mais eficiente e mais sustentável. Eu acho que é essa a questão. Eu acho interessante, né, esse ponto de vista, porque se a gente parar para olhar hoje, né, para o mundo, né, até eu li recentemente em um livro que chama Factfulness. É um médico, se eu não me engano, holandês, ele começa a trazer vários dados, né, de como que a humanidade está vivendo o melhor momento na história, assim, né? E um dado me chamou a atenção, que hoje se morre mais gente, né, por excesso de comida, né, então por conta da obesidade e tudo mais, do que de fome, né? A curva inverteu. E aí, quando a gente entra nessas discussões, né, até que você está falando aí, Olavo, né, na forma, né, às vezes coloca o produtor, né, ali como um vilão na história, e isso é uma incoerência muito grande, né, porque muito se fala em combater fome, né, que a gente, né, não adianta também a gente ignorar que ainda existem, né, pessoas passando. O Thiago travou. Travou para você aí também, Olavão? Voltei, travou, mas voltei. Pessoas passam fome ainda, né? Exato, mas onde eu penso é que, assim, cara, a gente não pode cair no engano, né? Achar que a gente vai voltar a produzir o alimento como que a gente produzia há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Não tem como, né? Então seria um retrocesso, né, da humanidade pensar dessa maneira, né? Exato. Eu acho que é importante contar um negócio que até um amigo meu que é do agro, que participou dessas viagens comigo, que é o Vitor, fala que você tem que pensar, existem dois mundos, né? Um mundo de pessoas principalmente Europa, cidades ricas da América como um todo, Estados Unidos. Cara, ele tá disposto a pagar por um produto orgânico, por um produto premium, que tem rastreabilidade, que ele sabe quando foi plantado, quando foi colhido, qual o nome do produtor. Ele está disposto a pagar esse prêmio. Mas tem pessoas, principalmente em países subdesenvolvidos, ou países em desenvolvimento, na África, no sul da Ásia, na própria América, no próprio Brasil, cara, que ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em atingir o mínimo de calorias necessário para ele poder sobreviver. Se você pegar os últimos relatórios SOFI Reports, que são os relatórios da FAO, que falam sobre a fome no mundo, eu acho que mais de 500 milhões de pessoas elas têm insegurança alimentar durante o ano inteiro. Se você pega períodos de insegurança alimentar, que, por exemplo, um agricultor de subsistência, que ele planta e colhe o que ele vai comer. Chega uma época do ano que as entre-safras ele não tem o que comer. Então ele tem uma insegurança alimentar por um certo período. Esse número passa de 1 bilhão de pessoas. Então, como é que você quer falar de agricultura orgânica, que vai diminuir a produção, só nesse tipo de coisa, sendo que tem pessoas ainda passando fome? Você precisa produzir um alimento barato, de qualidade, em larga escala. Então, isso é o que pega aí, né? É o que você falou, Olavo. Então, trocando o nome de agrotóxico para defensivo agrícola, a gente tem a gente dá um outro enfoque, que é o seguinte, pessoal. Estamos defendendo a nossa agricultura e isso aqui vai proporcionar
que menos pessoas passam fome, que a produção aumente, assim menos pessoas passam fome. A mesma coisa Exatamente. da falácia do consumo da proteína animal, né, Olavo? Um pouco disso também, né? Porque o consumo de carne cresceu 15 vezes nos últimos 30 anos. Tá, daí, quanto cresceu a população, né? Qual parte da população parou de passar fome? Qual foi o aumento de expectativa de vida e por aí vai, né? Então, assim, todos os fatores. E aí, só para meio que encerrar um pouco, fechar esse assunto, é que daí cria aquela polarização também, né, Thiago e Marcelo? Você pega a mesma polarização que a gente vê em várias coisas no mundo hoje, política, religião, ela veio para a agricultura também, dos super defensores da indústria do agro e os caras que, tipo, não querem nem saber disso, que é um câncer. E aí ficam esses dois polos tentando convencer os outros e não assumem os erros dos dois lados, não veem as qualidades dos dois lados e não vê, tipo, a gente precisa melhorar nisso. A gente sabe que isso foi até uma questão que demorou um pouco para o governo atual entender, que é a questão do desmatamento ilegal da Amazônia. Eu não estou querendo dizer aqui de números, se está certo, se está errado, se o Código Florestal Brasileiro, que é o mais rigoroso do mundo, está certo, está errado. Eu estou querendo dizer que existe pessoas de má índole, que não são relacionadas ao agronegócio profissional, que estão desmatando a Amazônia de forma ilegal. E aí o mundo não via o Brasil, o governo, com uma linha mais dura em relação ao combate desse tipo de pessoa. Hoje em dia está tendo bastante, né, Olavo? Agora mudou um pouco a questão. Eles estão criando planos do combate feroz a esse tipo de desmatamento ilegal. Até o Exército está envolvido nisso, né? Exército, o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o ministro Marcos Pontes, estão fazendo um trabalho de tecnologia de satélite, de drone, de mapeamento de 24 horas para poder investir dinheiro pesado na questão do desmatamento ilegal da Amazônia. A nossa vitrine, né, Olavo? Exato. E aí, em relação ao Código Florestal e o que eu chamo de desmatamento ilegal, é o seguinte: você ter uma propriedade rural no bioma amazônico, tá? O que eles chamam, quando eles falam Amazônia Legal, não é só o estado do Amazonas, tá? Ela pega o norte do Mato Grosso, pega o Pará, então é aquela parte que eles chamam de Amazônia Legal. Nessa região, você pode, quando você compra uma propriedade, você pode só utilizar 20% da propriedade. O resto tem que ser área intocada, que chama de área de preservação permanente. Você não pode extrair praticamente nada de lá de dentro. Tendo uma alusão, se você tivesse um apartamento de 100 metros quadrados em São Paulo, você poderia usar só 20 metros quadrados dele. Você só pode morar, dormir na cozinha. Exato. O resto tem que ficar intocado e você tem que continuar pagando o IPTU em cima, tá? Pagando a manutenção disso. É esse o nível do Código Florestal Brasileiro. Entendi. Você deveria receber, então, por estar preservando, mas você ainda gasta. Isso. Exato. E aí agora é a questão, por exemplo, estão tentando desenvolver o mercado de carbono, para poder, nessas áreas, você conseguir viabilizar economicamente para o produtor rural manter essa área. Por isso que é tão importante a gente alinhar o bate-papo de hoje, né, que é economia e agro. Como é que você gera renda através da preservação, da sustentabilidade? Que isso que vai viabilizar ao longo do tempo. Às vezes o pessoal acha que esquece do tripé da sustentabilidade, que é mais bem antigo, né, que é ambiental, social e econômico. O econômico, se não tiver isso, não consegue. Tem alguns exemplos bacanas, e depois vocês quiserem ver, que foi um trabalho feito na Amazônia, da pesca sustentável do pirarucu, que é um peixe que é famoso e eles estão, que acho que chama, às vezes chama até do atum de água doce, que com os ribeirinhos, com o alinhamento do
das 3 áreas, né? Da área social, da área ambiental e da área econômica, eles conseguiram viabilizar a pesca sustentável e legalizada do pirarucu na Amazônia, que é o que importa, entendeu? Porque aí você vai lá, tá acabando o pirarucu, vamos proibir. Você pega um monte de ribeirinho, pessoas que já estão em uma condição de dificuldade, e joga esse pessoal para marginalidade, simplesmente com uma canetada do governo de um cara de Brasília que não tem nada a ver, não conhece a Vai pra realidade. pobreza extrema do nada, né? Que ela perde a fonte de renda. Exato. Já era pequeno. Complicado. Mas é isso. Pô, bacana, cara. Bastante coisa legal, né, Thiago? Nossa, demais, cara, demais. Um comentário aí, Thiagão? Não, eu acho que essa parte que a gente abordou bastante, né? Acho que seria bacana a gente entrar aí mais, não sei, indo aí mais para os números aí, né? A parte mais da economia mesmo. Eu acho que eu ia falar isso agora, ficou meio... Não, cara, eu achei bacana demais, ô Lavão. Eu achei assim que a gente trouxe, primeiro, a discussão, a falta de comunicação e o cenário, né? Então a gente pintou o quê aqui? A gente pintou um plano de fundo para a gente começar a conversar, né? Então, já que o pessoal não tem tanta informação, vamos tentar trazer talvez até um pouco de informação aí pro pessoal, né, Lavão? Posso puxar os números aqui, Thiago? Puxa aí. Daí você vai no vácuo aí. Ô, Lavão, eu queria só começar fazendo uma conta simples, cara. Quantas aves você tem lá? A gente tem em postura por volta de 400 mil aves. 400 mil aves. Mais 100 mil em cria e cria, isso. Tá, 500 mil aves. Quanto que essas 500 mil aves elas te dão de ovos aí por dia? Você tem que pegar as 400 mil que estão, o que a gente chama em postura, né? Uhum. E aí aqui a gente fala, você está com uma postura de 80%, mais ou menos. Uhum. Significa que 80% das aves colocaram um ovo por dia. Um ovo por dia, dá 360 mil. Isso, porque você tem que pegar mais ou menos que um ovo demora por volta aí de 30 horas para ser formado. Cara, vamos fazer uma dieta boa aqui, ô Lavão. Colocar 4 ovos por dia aí por pessoa? Pode ser, por favor. Cara, isso aqui dá que só vocês aí, só com ovos, né? Vocês conseguem alimentar numa dieta boa de ovos, 4 ovos por dia. 90 mil habitantes, Olavo. Só vocês aí, parabéns, cara. Obrigado. É bonito mesmo quando você vê esses números assim, né, cara? Eu sinto bastante orgulho disso. Porque as pessoas não têm dimensão, cara. Uma granja aqui do interior, né, do estado de São Paulo. E a gente estava até comentando aí de granjas que são referência no Brasil também, obviamente como a sua, que produzem até mais do que isso. Então, vendo qual que é o impacto que esse produtor, né, ele consegue ter. Muito bacana, cara. Na verdade, né, até esse número ele é bem maior, né? Porque até a gente estava comentando antes aqui, né, Olavo, a questão do consumo per capita, né, de ovos, né, por habitante, que vem crescendo, né, nos últimos aí 10 anos aí, pelo menos são os dados aqui que eu tive acesso aqui. Hoje a gente está falando aí, fica mais ou menos um ovo, né, por habitante aí, né, por dia, mais ou menos aí, né? Na verdade, menos de um ovo, né, infelizmente. Né? Menos de um ovo, infelizmente. A gente está aí com mais ou menos 250 ovos por habitante ano, né, no Brasil. Lembrando que por unanimidade é o melhor alimento do mundo, né? Com certeza. Unanimidade no mundo inteiro. E aí você vê que isso foi esse aumento no Brasil foi justamente isso, né? O ovo saiu de ser um vilão, ser aquele alimento que causava colesterol, etc., para ser o alimento mais nutritivo do mundo depois do leite materno. Só perde pro leite materno, viu, pessoal? Isso, mas o leite materno a gente só consome quando a gente é criancinha, então o pessoal já vai falar aí que eu errei. Não, é só pro leite materno, e a questão do número de aminoácidos e biodisponíveis para o corpo, né? Então, o ovo tem praticamente todos, né? Tem de tudo ali. Exato. Dentro, lá.
vitamina D, eu não lembro muito certinho quais Colina. são os. Colina, colina é um aminoácido. E Bacana. aí o ovo saiu disso, né, para ser algo super nutritivo, aliado à dieta saudável, o pessoal de academia adora. De novo a Então, desinformação, né? de novo, de novo a desinformação, e você pegou num ponto excelente. Que o que É. mudou a Ovo fazia questão do mal. consumo de ovo fazia mal. Hoje, o cara É, come 30 ovos por dia lá na academia para poder. obviamente, você fritar 4 ovos aí e sair banhado no óleo aí todo dia, pessoal, É, não vai dar muito certo. não. Não. E Fica aí, certo isso de consumir, né? é um fato interessante também que você falou no comecinho, Marcelo, de carne vermelha. E aí isso é uma coisa, porque muitas vezes eles pegam estudos que utilizam assim, consumo de carne vermelha. Aí eles colocam junto nesse bolo que a gente chama de carne vermelha, eles colocam embutidos, Aham, salame, etc, etc. E muitas vezes são industrializados e contêm conservantes. sim. E aí eles colocam como se sei lá, uma carne moída magra, uma carne moída de patinho, tivesse o mesmo malefício de um embutido industrializado, Aham. etc, etc. Então aí, de novo, a desinformação, a mistura de dados, né, que fazem assim, nossa, vamos vilanizar esse alimento para não sei para quê. Aí é uma Mas, ô discussão muito Tiagão, filosófica. e daí o que você acha que acontece com as galinhas? Que elas vão embora depois que elas acabam o ciclo delas? Elas Né, entrando na bom, parte da proteína aí também, né, Olavo? É, vira proteína até também. até o Olavo vai Qual que é dizer o se eu ciclo, tô, Olavo? se eu Perdão. tô certo ou errado, né? Mas até onde eu sei, essas galinhas elas têm um tempo de vida, né? Ali para botar. No final ali aquele tempo de vida, ela também tem um aproveitamento não para a indústria alimentícia, né? Muito pelo que eu já soube, assim, a indústria de ração, né? Essa parte que não exige tanta qualidade ali, né, da ave, acaba também aproveitando essa proteína, né? Tem três utilidades aí para essa galinha que está em produção. Se ela morre na própria propriedade, né, questão por lei, você tem que dar um destino correto a essa carcaça. E aí você precisa de uma área isolada para poder Compostagem, né? fazer compostagem, etc., Decomposição. para evitar uma contaminação cruzada e externa. Então essa ave ela vai virar um fertilizante orgânico. Aí você pode ter os dois caminhos, né? Dependendo da ave, você consegue aproveitar ela para alimentação humana, mas é algo de baixa qualidade, não de baixa qualidade, com menor prêmio, Acho né? que E aí vai menos para um carne, vamos dizer processado, assim, né, Olavo? Por exemplo. isso tem uma menor quantidade de carne, não é uma carne tão macia. Então ela vai ou para um processamento maior, tipo, vai virar um nugget, vai virar uma torta na indústria, ou ela vai ser exportada para alguns países que têm a tradição de comer tipo de galinha mais velha, ou aí ela vai para alimentação animal, mas daí vai as farinhas de víscera, de ossos, de sangue, que vão ser utilizadas para o mercado tanto pet quanto de peixes, para poder utilizar Até o bico isso é como fonte de utilizado, né, proteína. Olavo? Aí começa tudo, assim, cara. Uhum. Queratina do bico vai ser utilizada, você pode conseguir exportar o pé para a Ásia. O asiático gosta muito de comer pé de frango. Existem até prêmios dependendo do tipo de pé que você tem. Se você tem um lote de pé AA, eu acho que é o pé com uma unha bonitinha, etc., você Uhum. consegue pagar um prêmio melhor. Então, tem Legal. alguns mercados. Mas isso é tudo muito nichado, né? E Entendi. aí. Mas é importante mostrar o destino, né, para as pessoas. Claro, claro. É tudo reaproveitado, tudo, tudo. Olha o quanto que a gente A movimenta aí pena, da economia, né, com uma granja, cara. a pena vai ser utilizada em farinha de pena, como fonte de fibra às vezes. Legal. É, outras fontes que eu não me lembro aqui agora, assim, mas tudo tem, assim, tudo que sai da ave é aproveitado. Bacana demais, cara. Eu acho muito legal isso, cara, porque realmente, como você falou aí, Marcelão, movimenta muito a economia, né? Você vê que às vezes a gente tenta olhar pelo lado
errado, que nem eu citei a questão, né, do destino aí para ração, né, animal, porque a ração que a minha gata aqui consome, né, eu já parei para ler ali, lá mostra lá, né, que tem, né, então eu imagino que é, é, foi isso que baseou até minha resposta aí, né? Mas eu queria abordar um outro tema, o Olavo, até nessa questão assim mais do consumo de ovo, né? Você Uhum. comentou que o consumo ele vem aumentando muito por essa questão, né, da boa informação que está chegando, né, para a população, né, dos benefícios do ovo. Mas aí eu te perguntar, a questão econômica, né, que a gente tem vivido aí, uma inflação mais alta, tudo mais. Você vê que talvez, né, isso acabou, pô, eu não quero aqui soar errado, né, mas acabou levando, né, o consumidor a procurar outras alternativas, né, de proteína que não a carne, né, animal mesmo, né, ali o frango, a carne bovina. Sim, você pega, eu acho que se a gente for pegar numa linha do tempo, eu acho que desde 2018, tá? Quando teve a febre suína africana, a gripe suína africana na África, que na África não, desculpa, a gripe suína africana na China, teve os focos lá, que acho que diminuíram o rebanho suíno da China em quase 30%. A gente começou a China precisava comprar isso de algum lugar. E o Brasil foi um grande fornecedor de proteína para a China. Você pega aí, por exemplo, a arroba do boi que começou a subir, etc. Foi desse período, né? Porque a China veio, começou, não, a gente precisa liberar algumas plantas, num dos casos de necessidade extrema, para poder, a gente precisa de proteína para alimentar a chinesada lá. E aí, desde esse período, a gente vem assim pegando uma escalada do preço de proteína como um todo, principalmente bovina. E aí acaba que levando as outras proteínas, né? E o consumidor brasileiro, em pandemia, a inflação, começou a procurar outras fontes de proteína e o ovo é uma delas, né? O ovo Uhum. é uma delas. A gente tem a questão dos pescados, né? Tanto produzidos em cativeiro quanto de mar ou de rio, que está tomando uma, uma posição maior. E aí, às vezes, dependendo da questão de preço, etc., vem os ultraprocessados, né? Salsicha, embutidos que a gente comentou antes. Bacana. Acho que eu E aí, esqueci a outra parte da pergunta. Eu não recordo. cara, a Não, segunda parte da era isso. pergunta? Era a questão mesmo assim do aumento do consumo devido a condições do mercado, né, como um todo, né? Então, Isso, aí desculpa. Aí, quando tem esse preço, até tem alguns gráficos que mostram isso, que quem coordena esse aumento a troca de consumo é a carne bovina. Se a carne bovina sobe, aí o consumo vai para o frango, tá? Depois para o suíno, o ovo ele é meio em paralelo com o suíno, né? E aí o peixe também. E aí é nítido, que a gente vê que tipo, se a carne sobe, aí o consumo da carne acaba diminuindo porque vem para o frango e depois para outras 3 proteínas alternativas. Em outros É, países é um pouco diferente porque tem mais tradição de comer suíno. entra muito Mas, o que a gente porém, fala, né, Tiagão, do ciclo de commodity, né, cara? Tem muita isso, relação. isso. E aí você pega também a questão de tudo isso aliado ao consumo de milho mundial. Para Tá? produzir, para Porque é o produzir, principal insumo aí da sua é, cadeia de da, suprimentos, né? tanto do boi confinado, do frango, do ovo, do suíno, é o milho, que é a fonte energética principal. E aí, quando acontece essa questão da febre suína na África, na China, perdão, a febre suína africana na África, na China, oh meu Deus, eles tinham a questão de ter muito suíno criado que, assim, em produção caseira, digamos, suíno de quintal. Aham. E aí, quando eles viram o risco biosanitário disso, eles começaram a mudar para produções mais industriais, com biossegurança. E aí, o aumento de milho chinês também aumentou muito. Entendi. E aí, a China, mais uma vez, consumindo milho,
importa milho Pararam dos de dar Estados o resto Unidos. da comida ali pro porco no quintal de casa e o Isso. porco começou a receber E é por ração de isso que fato. você vê o milho no Brasil pegando alguns preços recordes. Não só isso, claro. Tem a questão da guerra que está acontecendo, do preço do dólar, outras coisas, a inflação, preço de fertilizante, mas também esse drive da China começando a importar muito milho. Interessante. E aí também lá atrás teve a trade war, né, nos Estados Interessante a gente Unidos, ver que né? é uma série de fatores, né, o Thiago, que entra muito naquilo lá que a gente vem falando sempre do ciclo de commodity, né, cara? Isso, Que, isso. vamos lá, é, energia elétrica, né, Olavo, o próprio combustível, tudo isso afeta aí sua cadeia de suprimento, né? Isso é, inclusive a própria produção de etanol de milho, que a gente vê que começou a ser viabilizado em alguns lugares no Brasil, é a maior produção nos Estados Unidos, é o etanol de milho, Que que já é é uma uma alternativa. Então, assim, legal. O ovo é uma alternativa à carne de boi, à carne de frango, carne suína é. Só que eles consomem milho. E o ovo, na criação, né, da galinha, na produção do ovo, ao consumo de milho, né? Isso. E ao mesmo tempo, o milho, no momento que o petróleo está muito alto, o milho sobe também, porque é utilizado muito milho para confecção de álcool, como o Olavo já disse. Principalmente nos Estados Unidos, né, Olavo? Acho que é mais forte essa É, produção. exato. Então, assim, hoje a gente está num momento muito. São pequenos fatos, né, pessoal, que trazem aí, que juntos, trazem o famoso super ciclo de commodity que a gente sempre bate aqui, cara. E aí você pega, por exemplo, acho que dia 31 de março foi lançado o relatório do USDA sobre a produção de milho, trigo e soja nos Estados Unidos, Uhum. sobre a estimativa de plantio de áreas. Aí eles lançaram um número prévio e aí no relatório saiu o número oficial. E aí o que aconteceu nesse relatório? A área de milho foi menor do que a prevista e a área de trigo e de soja foi maior. Ou seja, a área de milho deu lugar para a produção de soja e trigo. O que acontece se está produzindo uma área menor de milho, vai ter menos milho. O que Sim, acontece com o preço? No dia, o preço sobe. sim. E não sobe só em Chicago, sobe aqui na Bovespa também. Sim, com E certeza. aí, por exemplo, subiu o milho. Vamos pegar, você pega a empresa de commodity que estão na bolsa, qual que é a tendência? Pô, se o insumo dela é o milho, o custo dela vai ficar mais caro, a empresa pode cair. Entendeu? Sim. O preço da ação. Então, você vê o que você está falando, qual que é tudo meio que ligado, né? Então, é importante saber fazer essas A gente leituras. tem empresas assim, viu, Olavo? Por exemplo, assim, própria M. Dias Branco na Bolsa, que é de trigo, né? Eu sei que Isso, eu sinto isso em empresa familiar, né? A questão de, pô, você ter que trocar o teu... qual que é o nível de investimento em capital de giro que você tem que ter num momento como esse? Eu acho que isso que acaba fazendo aí cair muito o fluxo de caixa das empresas, né? exato. Ô, Lavão, a gente tem mais algumas coisas aqui, cara, para trazer. Não sei se você tá com tempo aí para falar mais uns 10, 15 minutos. Claro, não, tô à vontade. Livre e espontânea pressão, né, Thiago? No meio da gravação. É. Mas, por que, ô, Lavão, o que a gente queria aqui trazer à tona? Acho que a gente até tava conversando aquele outro dia sobre o mercado de Fiagro, né? E você falou, a gente tá falando aqui justamente para puxar um gancho. A gente tá falando de preço de insumo, de cadeia de suprimento. De necessidade de investimento em capital de giro, que ela cresce muito em momentos como esse. Como que os produtores podem se preparar, né? Eu acho que hoje o que a gente tem de novidade aqui é a questão dos fiagros, né? Que são os fundos, principalmente, né? Não só de papel, mas principalmente de papel do agronegócio. Então, agora, assim como tinha os fundos de papel de imobiliários, né? Hoje a gente tem os fundos aí de certificados de recebíveis agronegócios, que são os fiagros. É, E como que você enxerga exatamente. isso, cara? Você acha que é importante
o produtor ter acesso a crédito, né? Eu entendo que vocês aí são um produtor de médio porte, mas tem o de grande porte que precisa do crédito também, de médio porte precisa, e com certeza, talvez o pequeno produtor ali, ele tem uma necessidade ali até maior de crédito, né? O Tiagão E é travou lá. Não, tô te escutando bem, tá me O ouvindo? Tiagão travou. Ah, tá. Mas Tiagão. vamos tocar. Não, beleza. Aí vai uma coisa que eu lembrei uma Vou vez que puxar. você postou há bastante tempo no LinkedIn, Marcelo, Aham. e por que o spread brasileiro era maior do que outros países. Spread de juros. Não sei se você lembra desse artigo que você escreveu, inclusive. Cara, eu lembro. E aí vai muito disso, cara. O Banco do Brasil, eu não sei números ao certo, que eu não estudo muito disso, mas ele é o maior fornecedor de crédito agrícola do Brasil disparado. Aham. E grande parte desse crédito vem do governo, vem dos incentivos do Plano Safra, que são o que movimentam a agricultura. Uhum. E aí, o Fiagro, etc., ele vem de um crédito privado, né, do mercado de capitais, que é de extrema importância para aumentar a questão de diluir essa concentração, de aumentar a concorrência, de dar outras possibilidades ao produtor rural, tipos de créditos, que solidificam essa questão de crédito agrícola, né, que começam ao mercado entender melhor o que é o agronegócio, porque aí você pega, às vezes, um departamento de risco de uma grande instituição financeira, ele não consegue medir o risco do agro, e aí ele coloca Sim. uma segurança muito maior que encarece o crédito. Então, se você tem esses fiagros, os certificados recebíveis agrícolas, que vão trazendo fazendo assim, o campo para dentro da Faria Lima, para fazer as instituições conseguir medir esse risco de uma maneira melhor, vai abaixar o valor do crédito, que é fundamental para o agronegócio. É a questão da eficiência aí, né, Olavo? Exato, você comentou da margem que é muito pequena no agro. Às vezes o faturamento das empresas é altíssimo, mas a margem é muito pequena. A gente trabalha com commodities, não é produto de valor agregado. Então a gente precisa desse crédito, porque às vezes o cara não tem um dinheiro para imobilizar numa infraestrutura muito grande, de silo, em uma pequena parte de pré-processamento dentro da propriedade rural, para poder. Ele não tem caixa para fazer isso de uma vez, ele precisa do crédito. Entendeu? Traduzindo para o pessoal, Lavão, assim, pensa que hoje o Olavo, a granja do Olavo, ela tem uma boa histórico de bom pagador dos seus títulos aí, né? Honra muito bem os seus títulos, tem uma ótima qualidade de crédito, mas o mercado não consegue mensurar qual que é o risco que eu tenho de dar dinheiro para ele colocar na produção dele. E daí você tem, talvez, inúmeras oportunidades de investimento em melhoria para até aumentar a sua produtividade, né? Coisa que traz benefício direto. Só que o interesse nesse capital, o custo dele é muito alto. Eu acho que acaba atrasando um pouco, né, Olavo? E esse é o benefício dos fiagros, realmente, cara. Fez uma... E aí você... Sua alusão foi bacana aí. E aí o fiagro, além dele fornecer esse dinheiro a uma taxa algumas vezes mais competitiva para o produtor, você começa a ter questões de projetos de longo prazo, que você pega, por exemplo, países como a Austrália, na Europa, próprios Estados Unidos, que tem esse mercado mais sólido. O produtor tem muito mais tranquilidade em utilizar esse crédito, e aí você pega uma parcela dos produtores que são muito reticentes a utilizar banco. Entendeu? Tem uma parcela dos produtores que não utiliza banco ainda. Sim. Porque tem muito medo. Porque normalmente você tinha que pagar. Antigamente você tinha que pagar depois da safra, né, Olavo? Esse é o modelo do custeio agrícola, né? Que você pega o dinheiro, trabalha na safra e devolve pro banco. Olha o risco que isso tem, cara. Os juros no final. Exato. E aí a gente não tem e assim, o desenvolvimento do mercado financeiro em relação ao agro é importante, por exemplo, outro ponto é seguro. Seguro agrícola. Seguro agrícola ainda no Brasil é muito caro. É difícil de mensurar, é difícil de evoluir. Ele está aumentando bastante, mas está engatinhando ainda. Eu acho que
não é todo produtor que utiliza. Então, é um começo, assim, essa explosão, não explosão, mas esse aumento do número de fiagros na Bolsa mostra essa tendência do mercado financeiro estar olhando com mais foco para o agro, e é fundamental. Fundamental para que a gente cada vez seja mais competitivo, porque as margens elas vão diminuir, a influência de fatores externos elas vão aumentar, então o produtor precisa estar cada vez mais eficiente. Mesmo falando que a gente é muito eficiente na produção tropical agrícola, a gente precisa ser cada vez mais, e o produtor precisa afinar a gestão dos números. Por isso que é tão importante isso. Bacana. E aí os fiagros eles não vão só fazer os CRAs, né? Eles vão financiar projetos de longo prazo. Projetos de longo prazo. Até a possibilidade desses títulos de dívidas, conforme esse risco vai sendo estudado, né, Olavo? Esses títulos de dívidas podem se alongar. Exato. Eles têm um modelo que a gente chama de... Eu não sei o nome em português, mas é o sale leaseback. Sim. Que o produtor vende a propriedade para o fundo. Sim. E aí ele continua operando e paga um arrendamento sobre isso. Sim. Mas aí ele pega o dinheiro para se capitalizar. E daí ele pode ter a opção de recompra no final desse projeto, né? Que a terra continua sendo dele. Ele não abre mão da terra, né? Porque você pega, por exemplo, propriedade rural, principalmente onde está o polo de produção de grãos, né? Que é o Centro-Oeste, Mato Grosso, Oeste da Bahia. Agora o pessoal fala muito da região do Mapitoba, né? Que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Daí você tem algumas áreas na Amazônia Legal e as áreas estabelecidas do Centro, Sudeste e Sul. Quando o cara comprou essa propriedade, a valorização que ele teve de terra é monstruosa. Eu escutei história de pessoas que o cara parou de fumar porque na época o preço de 1 hectare era o preço de um maço de cigarro. Daí ele preferia comprar um hectare do que comprar um maço de cigarro. E hoje ele está sentado num patrimônio gigantesco, assim, que ele precisa de alguma forma rentabilizar esse patrimônio, entendeu? Ele não tem o capital investido necessário para rentabilizar da forma correta, né? Exato, e assim, o lastro que ele tem é muito grande. E aí, por isso que às vezes você pega... O cara tem, sei lá, para arredondar a conta, né? Ele tem 100 milhões de patrimônio, porque é o valor da terra, mas é um valor difícil de mensurar às vezes e não é tão fácil, não tem tanta liquidez, né? E aí você pega o quanto que ele consegue arrecadar de dinheiro em relação ao lucro que ele tem em porcentagem ao patrimônio, é muito pequeno. Aí o banco não consegue emprestar tanto porque pede uma margem muito grande, uma garantia muito grande. Então, o amadurecimento dos fiagros veio para melhorar esse tipo de coisa. Ô, Lavão, e daí, cara, acho que um último ponto e os desafios logísticos, cara, do agronegócio? Porque eu até dei um exemplo, né, Tiagão? Quando a gente estava falando de como que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, eu estava falando de infraestrutura. E daí, para dar um exemplo simples para as pessoas entenderem, eu falei, pensa que você tem duas cidades, né? E elas, uma economia só tem 2 cidades. E elas trocam bens entre elas, né? E daí tem uma estrada para elas trocarem esses bens. Provavelmente commodities, grãos. E essa estrada é de barro. E é uma região que chove muito, né? Então, se você pavimenta essa estrada... uma maneira muito simples de você aumentar a produtividade daquela região, né? Quais são os desafios, cara, logísticos que a gente tem aqui? Eu vivenciei até um pouco aí você com problema com a rodovia na sua propriedade, enfim, isso é um problema pequeno, né? Que não está nem dentro da logística, é um problema isolado ali. Mas quais aí, o que você acha que falta de infraestrutura para nós, cara? Armazenagem e escoamento. Se fosse falar 2 coisas assim. Uhum. O problema é a questão da safra, o produtor poder fazer um armazenamento dentro da propriedade e poder comercializar, um silo, etc. Para ele poder conseguir comercializar melhor esse grão, essa commodity. A cadeia do frio que eu falei. Mas vamos pegar aí, a soja e o milho para poder simplificar. Uhum. Escoamento. E a gente, engraçado em relação aos Estados Unidos, a gente produz uma soja mais barata dentro da porteira do que o americano. Mas na hora de transportar,
o nosso custo, eu acho que é coisa de 30% maior do que o americano. Além Quem do já não viu desperdício. um caminhão cuspindo milho pela estrada, né? Isso. E É um aí, dos, né? o que vai mudar isso? Que está mudando isso, né? O marco ferroviário. O governo fez para poder permitir, mais uma vez, a iniciativa privada Voltar a explorar. voltar a explorar a ferrovia, porque a gente consegue transportar um volume muito maior, com um custo menor e para o mesmo lugar que é o destino ao porto, muitas vezes. Entendeu? E aí você vai começar ao longo dessa ferrovia, você começa a colocar unidades de armazenamento de grãos para aquela região começar a adquirir produto direto dessa malha ferroviária. Então vira a roda virtuosa, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar o nosso modal de transporte. Aumentar a questão Tanto da parte de modal quanto ferrovia. a infra do modal, né, Olavo? Os hubs, Exato, aerogeleiros, exato. portos. É o que precisa. E aí o que acontece? Muito da soja do meio norte do Brasil, né? Do centro-oeste, do norte do centro-oeste para cima, ela começa a ser escoada não por Santos, mas por cima. Sim. Entendeu? Pela a ferrovia Norte-Sul que está sendo. Acho que eu não lembro se já terminou, se está terminando. São esses pontos de malha ferroviária que vão melhorar o escoamento da vida como um todo, tá? Porque esses caminhões, muitas vezes, eles passam pelo Rodoanel, passam por dentro de São Paulo e aumenta o trânsito daqui, entendeu? Da capital, que não tem muito sentido, né? Olha, Então, a malha ferroviária é fundamental para melhorar a qualidade de logística do agro. interessante. E aí, Eu, Tiago, algum eu, comentário? não, eu fico ouvindo tudo isso, né, e vejo, cara, quanto de oportunidade aí que, cara, está surgindo, né, e vai surgir, né, nessa área ligada ao agro, né, porque é simples, né? Até para quem é leigo, né? Como eu, a gente olhar, né? Um setor que é responsável aí, né? Por 27% do PIB, né? Você olhar para a bolsa hoje, né? A B3, você vê ali poucas empresas, né? Ligadas a esse setor. Quantos por cento, Isso, Tiago? Reforça para nós aí. cara, eu dei uma olhada aqui, ó, 27,4% do PIB. Diretamente. 27. Ano passado, Direto, exportou 120 bilhões de dólares ano passado. Interessante. cara. Só de exportação. Então, 2000, Legal. 2019 bateu ali no 100, travou, né? 2020, perdão. É 120 bilhão de dólar, pessoal, que nasceu aqui na terra do Brasil, tá? Não sei se vocês entenderam. Foi exportado. Foi exportado. Então, e a gente vê isso, né? Então, eu vejo que existe, sim, né, boas iniciativas, né? Essa questão do marco ferroviário, isso daí realmente é algo que é relevante, isso daí é algo que, sei lá, no meu ponto de vista, isso pode ser um divisor de águas aí pro setor, né? E isso é aquilo que a gente está falando de cadeia, né? A gente está falando de cadeia de produção, né? Mas imagina o benefício que isso vai trazer para a economia como um todo no nosso país, né? Então, isso, cara, eu vejo com bons olhos aí, né? Eu fico muito atento, né? Às notícias, né? Relacionadas ao agro, porque eu acredito que boas oportunidades vão surgir aí desse setor aí. Por exemplo, eu não sei se tem, vocês podem me falar melhor até. Aí eu faço a pergunta agora. Tem algum fundo de investimento imobiliário na B3 que está focado em infraestrutura? Infra? Sabe? Infra são muitos, viu, Olavo? Acho que esse que é o importante aí, tá? Pronto. Em infra a gente tem bastante fundos aí. Eu acho que o que falta mesmo, que a gente comentou aí, é a parte do agro, né? Mas, cara, se a gente Entendi. for fazer uma alusão, Olavo, se a gente for olhar nossa bolsa, a gente tá falando aí do quê? Quais impactos, né, que tem o agronegócio? Então, provavelmente grande consumidor na sua cadeia de suprimento de combustíveis, de energia elétrica, própria malha ferroviária com a Rumo, enfim, Cosan, outras empresas de logística aí que têm nome relevante, empresas, né, tanto ligadas diretamente ao agro quanto, enfim,
BRF, JBS, aí, que todo mundo conhece. Acho que isso mostra, né, a correlação que a gente tem muito forte aqui na nossa economia com o agronegócio. E Então, é um ponto importante também em relação à infra, né, a transporte logístico, não é só também da propriedade para o porto, né? É do porto para a propriedade. sim. Teve uma tensão muito grande em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia, porque o Brasil importa 85% do fertilizante que a gente precisa. Uhum. Sim. E aí você pega dois países ali, três, né? Rússia, Ucrânia e a Bielorrússia que estava ali, que quase 30% do fertilizante do Brasil vinha daquela região. Vem daquela região. Qual que é o impacto que isso teve, Olavão? Eu não, o mercado, pelo que o pessoal fala, o mercado precificou isso já. Uhum. E aí teve até uma intervenção da FAO no sentido de que os fertilizantes e os alimentos daquela região precisavam sair de lá por questões de segurança alimentar global. Mas eu não sei te falar muito do impacto forte, né? Eu sei que os preços de fertilizantes explodiram. Sim. É. Eu lembro que há uns 2 anos atrás a tonelada de fertilizante médio aí era acho que R$ 1.200. Acho que é R$ só um 1.500. sal, um tempero a mais essa Isso. E salada aí aí de inflação que a gente tem, né? você pega no passado, os fertilizantes chegaram a coisa de R$ 4.000 a tonelada, tá? Principalmente por conta do déficit logístico, tá? Que a pandemia causou, container, navio, Isso é o interessante. dólar, claro. E aí depois disso, você via até uns comentários hoje, pô, ano passado o dólar estava 5 e pouco, e o fertilizante estava 4.000. Agora o dólar baixou de 4 e o fertilizante está 6.000. O que está acontecendo? Entendeu? Sim. É difícil Isso é explicar. interessante. Tá? Já vem uma cadeia que já vem sendo impactada, né, Olavo? Exato, Assim exato. como todas as empresas, né, que reduziram investimentos na crise e tiveram que aumentar os custos, né, por obviedade aí de proteção sanitária e enfim, higiene. Por exemplo, uma cadeia que sofreu demais na pandemia, que ninguém prestou atenção, foi a cadeia de flores. Sim, esse pessoal aí, por causa de casamento, né? Tinha produtor de flor que o cara é especializado em flor de casamento. O próprio Sabe? funeral, né, diminuiu muito, né? A- a- Foi coroa de flores, exato, enfim, por porque não conta podia mais ter aglomeração, né? Então, então você pega, pô, cara, e no momento de encurtar, de restrição financeira, você não vai pensar em flor é algo que não te alimenta, né? Tanto que o slogan da campanha para reverter isso era que flores eram alimento para a alma. aham, Eu estou querendo dizer dos riscos que isso interfere, assim, um setor que sofreu bastante na pandemia. tem razão. Bem legal. Eu acho que a gente falou bem, Tiagão, do que a gente separou aqui pro final, que eu acho que é das perspectivas pro futuro, né, cara? Só que Sim. acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? A própria questão da regulamentação, né? Enfim, do uso das propriedades aí, dessa parte de zona de preservação, a parte da malha ferroviária, né? Falamos de infraestrutura, falamos aí do acesso, talvez, ao capital que ele vai ser mais difundido aí, talvez não, né? Tem tudo para ser mais difundido, agora que o mercado privado está de olho. E eu acho que a gente acabou respondendo tudo isso durante o bate-papo, né, Tiagão? Não, com certeza. Acho que agora assim, é o primeiro bate-papo, né? Tem E assunto, hein? pô, tem bastante assunto e hoje a gente falou bastante aqui, né? É bem legal aí. O Olavo trouxe muita informação. Eu Sim. acho que acendeu aí a curiosidade aí das pessoas aí, né? Para olhar, né? Para o agronegócio, entender um pouco mais. E acho que é isso aí, cara. Foi muito bom o bate-papo aí, cara. Bacana, cara. É isso aí, Olavão. Alguma consideração final aí, cara? Não, agradecer a oportunidade. Se eu errei algum dado, algum número aí, não estava desatualizado, se alguém escutar pode corrigir, fica à vontade. Eu agradeço, na verdade.
às vezes a gente vai falando aqui, acaba confundindo, fala uma besteira. Então, eu tô Tá aqui para tranquilo. aprender também, igual a vocês. Então, eu realmente agradecer a oportunidade. Fico à disposição. Foi bom o Quem papo, hein? quiser. Então, e quando precisar de novo, vamos bater mais um papo, que eu gosto de falar do agro. E a Boa. gente gosta Sou de meio bater papo, né, suspeito. Tiagão? É isso aí, cara. Muito bom. Mas é isso aí. Então tá bom, Lavo. Obrigado. Falou, pessoal. Até a próxima. 1 hora aí cravada de episódio. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.